Por falar em Câmara, a Câmara aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que altera os prazos de tramitação das medidas provisórias editadas pelo presidente da República. Ela estabelece períodos específicos, dentro dos quais cada uma das casas do Congresso precisa analisar as propostas. Como o texto da PEC que veio do Senado foi alterado pelos deputados, a matéria tem agora de retornar ao Senado. Pelo texto aprovado na Câmara, as MPs editadas pelo Executivo perderão validade se uma comissão mista não produzir parecer em 40 dias. Após a aprovação de um relatório, a Câmara terá outros 40 dias para votar a MP e o Senado 30 dias. Aí, caso o Senado mexa no texto da Câmara, os deputados terão 10 dias para analisar o texto. E se qualquer um desses prazos for descumprido, a MP perde a validade ou caduca, para usar o jargão do Congresso Nacional. Andreasa, você agora. Um avanço muito importante. É muito importante que se estabeleça pactos como esse, que são pactos de respeito à atividade legislativa. Pactos feitos pelo Legislativo em defesa da sua atividade. De modo que, como funcionava antes, você tinha 120 dias, quer dizer, 60 dias prorrogáveis por mais 60 para o exame de medida provisória. A Câmara frequentemente exauria esse tempo, boa parte dele na comissão, pouquíssimo tempo para o plenário da Câmara e nenhum tempo para o Senado, o que equivalia a dizer suprimir as prerrogativas do Senado da República, que parecia uma espécie de despachante da medida provisória, primeiro do governo e depois da Câmara, das mudanças feitas na Câmara, para carimbar, sem poder fazer qualquer tipo de revisão, o que imporia a volta da medida provisória à Câmara. É preciso tempo para esse tipo de gestão, para esse tipo de trabalho. O que se conseguiu agora é um ótimo sinal, e é um sinal de um parlamento que, depois de muito tempo mesmo, volta a pensar nas suas prerrogativas, a valorizar as suas prerrogativas. Outra coisa que é muito importante e sobre a qual fala há muito tempo é a necessidade de se limitar a quantidade de medidas provisórias a serem possivelmente editadas por um presidente da República. Porque essa é uma ferramenta que surgiu como alternativa ao antigo decreto-lei da ditadura e que surgiu para... tem efeito de lei, tem força de lei, a medida provisória, mas surgiu para exceções, para casos excepcionais. E com o tempo, não é exclusividade do governo Jair Bolsonaro, que, aliás, sejamos justos, não é o que mais editou medida provisória em 5 meses, fez muito mais decretos, mas medida provisória não. Todos os presidentes usaram e abusaram de medidas provisórias. O democrata Fernando Henrique, outrora legislador, foi dos que mais fez medida provisória ao longo do seu mandato e para qualquer coisa, o que banaliza a função legisladora, a função do poder legislativo. Então, um próximo passo importante a ser examinado, nada a ver com o governo de turno, mas precisa ser pensado para o equilíbrio entre poderes, para o equilíbrio republicano, é uma revisão sobre o limite de medidas provisórias. É preciso haver um limite, discutir um número mesmo, para que não se exceda, já que o critério de urgência, de algo importante, foi chutado pelo Executivo, que edita medida provisória como a molecada toma picolé. Vera, e além do número e dos prazos, a PEC também proíbe os chamados jabutis, né? Assuntos estranhos à MP que acabam pendurados frequentemente no plenário. Pois é, o que é uma coisa também bem meritória, Silvio, mas veja que contradição, né? Hoje foi aprovada também uma outra emenda constitucional pelo plenário da Câmara, aquela que torna o orçamento impositivo, mais impositivo ainda, que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares, etc. E foi colocado um mega jabuti ali, que é um jabuti que obriga a União a dividir com estados e municípios os recursos do pré-sal. Isso estava sendo discutido pelo ministro Paulo Guedes com governadores, prefeitos, é um pleito antigo, mas deveria depender essa divisão de que estados e municípios apresentassem algumas contrapartidas inclusive quanto à sua própria gestão fiscal, se comprometer com metas, se comprometer com regras, e deputados enfiaram
colocaram isso lá no meio da MP do orçamento impositivo, criando mais uma receita já com destino carimbado. Então, já estão fazendo algo que o Paulo Guedes queria evitar, que é tornar o orçamento inteiro compartimentado, já dividido, já previamente, enfim, dividido por setores, apropriado por estados, por municípios, por áreas, etc. E isso vai fazer com que esta parte desta PEC volte ao Senado, vai ter de voltar ao Senado para que seja discutida. Quanto à limitação de MPs, desta maneira que foi feita, concordo com o Andreasa, ela é boa, ela é positiva, mas faltou também regulamentar a edição, a possibilidade de edição de MPs pelo Executivo, que é ilimitada e que está sendo alvo de objeto de abuso por parte de sucessivos presidentes da República. Isso deveria ter sido trazido para o bojo dessa PEC. Aí não seria um jabuti, seria um adendo importante e que tem toda a relação com a matéria. Aí, Alexandre, você agora tem mais de um assunto aí, né? Tem as MPs e tem também o orçamento impositivo. Então, para fazer isso, eu vou num terceiro assunto. A história é o seguinte, quer dizer, o que a gente está discutindo aqui, pegando um gancho de tudo que foi falado, a gente tem um executivo legislando, né? O que é medida provisória, o executivo legislando. A medida provisória é esse filhote esquisito do decreto-lei dos tempos da ditadura e também é uma pauta recorrente da política brasileira e nossa, que o judiciário também vira e mexe, está legislando. Então, por que o executivo legisla, por que o judiciário legisla, sendo que, evidentemente, o papel de legislar é do legislativo? É porque o legislativo não está trabalhando? Em parte. Mas, em parte, é porque o Brasil vive, de novo, eu quero bater muito nessa tecla, essa ideia da politização de tudo. Como se o Estado tivesse que ser onipresente, tivesse que arbitrar tudo, tivesse que resolver tudo e tivesse que se meter em todos os aspectos da vida do cidadão brasileiro. E isso precisa mudar. Essa mentalidade é um ciclo vicioso. O Estado diz que vai se meter e vai resolver problema. Para dizer isso, ele cria uma série de leis e aí vale para todos os três poderes. Cada um dá o seu jeito de legislar, se metendo na vida do cidadão. Para fazer isso, aumenta a carga tributária, tirando dinheiro da sociedade, tirando dinheiro do investidor, tirando dinheiro do empreendedor, tirando dinheiro do consumidor. Então a sociedade empobrece, a sociedade fica sem recurso, sem capacidade de investimento. Esse dinheiro vai todo para o Estado, que é perdulário, que é corrupto, que gasta mal, que gasta errado, que tem um senso de prioridade totalmente invertido. Como a gente está vendo, e foi a discussão da questão anterior, nós estamos indo para o 5º ano seguido do Estado brasileiro com déficit. Então, todo mundo perde. O Estado se mete onde não tem que se meter, ele não tem competência, não tem a mínima capacidade de se meter, aumenta a carga tributária, a gente trabalha quase metade do ano para pagar imposto, os serviços públicos não dão certo, não funcionam e o Brasil não sai desse impasse. A gente pode discutir, deve discutir soluções emergenciais para esse tipo de problema. Agora, a médio e longo prazo, ou o Brasil tira o Estado do cangote do cidadão e faz um grande programa de diminuição do Estado, de menos intervenção, ou a gente vai estar sempre aqui discutindo e esse assunto vai estar sempre voltando. Muito bem, André, você quer fazer algum complemento sobre a questão do orçamento impositivo que entrou aqui na roda depois que você já tinha comentado as MPs? Rapidamente, Silvio, apenas para ressaltar o seguinte, é um grande avanço, e eu falei ontem sobre isso, antecipando qual seria a pauta da Câmara hoje, porque nós vemos o parlamento se organizando depois de muito tempo para ter uma vida própria, para ter uma agenda própria, se robustecendo para isso, para ter voz e para se organizar. O orçamento impositivo é isso, né? Aliás, é uma ferramenta para acabar com o toma lá da cá, ou com a acusação de toma lá da cá. É o parlamento precisando menos demandar o executivo tendo condições de manejar orçamento como deveria desde sempre ser. Eu acho que tem aí eu tenho falado muito sobre isso, um gatilho para que o Congresso, para que o Legislativo possa ter altivez, possa desenvolver uma agenda própria. Essas duas decisões de hoje, claro, ainda há desdobramentos, tem que ir ao Senado, no caso do orçamento impositivo, houve um fatiamento ali, são outras questões, mas me parece ir nessa direção de um parlamento que volta a ter vida própria, que deixa de ser despachante do executivo. É tudo isso muito bem-vindo.